Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais um episódio do programa Elas e estou aqui hoje com as minhas companheiras Adriana Musitano, Lidiane Lopes e doutora Rosane. E eu, Geisa, né? E hoje eu venho trazer aqui para vocês um tema que é muito bacana para você discutir e para acender uma alertinha aí na sua casa, que é o tema, o tempo de tela. O que seria especificamente o tempo de tela? É o tempo que você, seu filho, né, alguém da sua família fica no smartphone, na TV, num computador, num tablet ou até mesmo no videogame, que é coisa que os adolescentes amam. Então, pais, olha, esse vídeo vai ser muito interessante para vocês. Já começa deixando o seu like aqui pra gente, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com alguém da família que tem filhos e que precisa ouvir hoje esse bate-papo aqui com a gente. Então, o que seria basicamente o consumo de tela, né? O consumo passivo seria você assistir TV, né? O consumo interativo seria você jogar ou navegar pela internet. E também tem a comunicação, o bate-papo por vídeo ou uso de mídias sociais. Eu, Geisa, eu trabalho com mídias sociais, então garanto para vocês, às vezes eu preciso ficar muito tempo ali na tela. E depois eu vou contar aqui para vocês, isso até afetou um pouco algo em mim. Depois eu venho contar. E eu quero fazer a primeira pergunta para a doutora Rosana. Doutora Rosana, o que você acha que leva as pessoas a ficar muito tempo assim na tela e o que isso prejudica? Então, nós temos agora o problema depois dessa modernidade, da globalização e as pessoas mais no telefone celular, com o aumento dos smartphones, dos iPads, etc., nós estamos vendo muitos casos de aumento da obesidade nos adolescentes, nas crianças, porque eles preferem ficar brincando, a jogar, a fazer esporte, né? Isso aí é um problema que nós estamos enfrentando. A obesidade infantil está assim, crescendo absurdamente, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, né? Outra coisa que é importantíssimo que está acontecendo também, né, é o sono, a falta de sono. Tem crianças, adolescentes, ou até mesmo nós, que ficamos na tela ali o tempo todo, olhando um social media, olhando um videogame, ou seja lá o que for, e as pessoas e não dormem, né? Passam do horário de dormir, e a gente não tem que lembrar que o hormônio do crescimento, ele é liberado à noite. Então, há o problema das crianças de estatura também, né? E causa uma ansiedade nas pessoas. Né? Nós temos esses problemas, até aquela luz azul que fica no seu quarto ali, recarregando, é muito prejudicial. Então, para você ter um sono com muita, que o sono ele é restaurador. Reparador, restaurador. Então toda aquela toxina que você acrescentou durante o dia, todo aquele peso é liberado à noite. Então se você não dorme bem, se você está no celular, se você está com luz, não está, imagina como vai ser o seu dia no outro dia, né? Isso aí está comprovado cientificamente, que infelizmente, né, hoje com esse advento aí do social media, as pessoas hoje estão adoecendo muito mais do que mais rápido. E o excesso, né? Outro problema é as dores, até é engraçado de falar, né? Artrite, artrose. Por quê? A pessoa, né, você fica muito no celular, o movimento repetitivo pode dar a doença do tendinite, né? Exatamente. Sim. Tem pessoas que chegam com tendinite porque está sendo do túnel do carpo. São muitos problemas causados, relacionados com esse uso demasiado das telas em geral, né? Principalmente os iPads e os telefones, onde porque é móvel, né? Você pode ir para todo lugar. E uma coisa importante é a alienação, né, das pessoas e aquele problema de querer se comparar mesmo com aquilo que ela está vendo no celular. Hoje, eu tive mesmo no meu consultório uma paciente que ela tem um pouquinho mais de idade e ela tem teve uma filha mais velha, né, ela está com uma idade mais avançada quando ela teve uma filha. E a filha dela hoje está de 13 anos. Ela veio me falar que tudo que ela vê no TikTok, ela quer.
tudo. Ai, Assim, meu e ela Deus, sim. falou, doutora, eu não aguento mais, A esse TikTok tá acabando comparação, né? comigo. A Comparação. comparação. E, as minhas amigas têm, por que eu não posso ter? Uhum. Todo mundo tem, por que eu não posso ter? Então tá criando uma geração, assim, de consumismo, uma geração de querer ter aquilo que o outro tem. E às vezes as pessoas não têm essa maturidade, né, de saber que aquilo ali, aquela tela, aquilo que está passando ali, às vezes não é a realidade, né? Não é. A gente vive tanto no digital que passou a ser uma realidade, na verdade. Não, eu né? falo porque. Não, eu posso vir uma realidade. Exatamente, vir uma realidade porque a gente passa no mundo digital. Mas eu estou falando para as pessoas que não têm maturidade Isso. para perceber que isso, que muitas pessoas que estão ali, que tá, principalmente adolescentes, eu digo, que fica assim, comparando, achando que, porque você não posta, próximo, gente, né? porque vocês postam, ninguém posta uma coisa ruim, um dia ruim, que tá lavando casa, tá limpando. Só posta o lado bom, O né? lado bom, então, Mas esse é um assunto para um próximo show, né, gente? Exatamente. Então, Vai dar um próximo capítulo. então, isso aí é um dos problemas que a gente está tendo. Sim, Eu acho que o pior de todos é a falta de dormir, porque você o acorda sono. sem recurso cognitivo, você Exatamente. não dorme. Aí você fica aquele foggy brain, E os né? estudos provam que a presença do celular no seu quarto Já já é provado. O seu cérebro não desconecta. Não desconecta. Para desconectar o seu cérebro do celular, você tem que pôr ele na sala e ir pro seu quarto, seu lugar E sagrado mesmo. desligar tudo que traz luz para dentro do quarto. E aí eu te pergunto, você aí de casa que está nos assistindo, você sabe como identificar se você está tendo excesso de tempo de tela ou não? E agora? Eu vou te dar aqui algumas dicas de como você descobrir se o seu filho está tendo excesso de tempo de tela ou não, ou até mesmo você. Por exemplo, se o seu filho, você chama ele para ir num lugar, ou na casa de alguém, ou na casa da avó, ou na igreja, que seja, né? Ele fala que não quer ir mais, fica sempre ali. Isso tudo indica que já virou um vício, ele já está dependente daquilo, né? Às vezes falta de vontade de comer, passa da hora de comer porque está no videogame, também acende um alerta, né? Deixar de estar com os amigos, sem vontade de ir para a escola, inventar às vezes desculpa para faltar à escola, né? E muitos outros que eu vou deixar aqui, outros também para nossas companheiras citarem, porque isso tudo, né, faz chamar a atenção. Por que que a criança não quer fazer isso, não quer brincar com um amigo, não quer ir na casa de alguém, não quer estar ali interagindo com outras pessoas, batendo papo, né? Quer ficar sempre ali, ou no videogame, ou no celular, ou no Netflix. Eu vejo hoje até os próprios adultos ficam muito tempo na TV vendo Netflix, né? Não necessariamente Maratona. só as crianças. E vocês que são pais, que estão aí nos assistindo, muitas vezes também quer chamar a atenção da criança e falar, ai, não vai ficar no celular, não vai ficar no tablet. Mas muitas vezes também os pais dão um exemplo de ficar muito tempo. Então, como que você vai corrigir o seu filho se você não está dando o próprio exemplo? Exato. Então, tem que ficar ali de olho, né? Eu vou fazer agora uma pergunta para minha amiga psicóloga. Eu quero saber, perante a psicologia, o que muito tempo de tela afeta no cérebro, tanto do adulto como da criança. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Medicina, até de Psicologia, diz que pesquisas provam que crianças que ficam 2 horas em tempo de tela, tablet ou celular por dia, elas têm baixo desempenho em testes intelectuais, cognitivos e de raciocínio, já. E crianças que passam 7 horas por dia no celular ou no tablet, acredito ou não, já é real, elas têm uma diminuição, um afinamento do córtex cerebral. O córtex é responsável por memória, né, por raciocínio e por raciocínio crítico, né? Então, o excesso de... Quanto mais a criança, ou mesmo o adulto, está conectado ao celular, mais desconectado é o cérebro dessa criança. Ela passa a ter vários problemas. O excesso de tela traz, assim, ela não consegue interação social, ela tem dificuldade em interação social, ela tem dificuldade em criar vínculo até com a própria família, os membros da própria família. Ela tem dificuldade em resolver problemas e ela tem dificuldade de adaptação social e dos desafios que a própria sociedade apresenta, né? Sem falar na parte do cérebro que que a gente tem que desenvolver, que é uma habilidade que eu tenho um problema porque eu tenho TDAH, que é a impulsividade, é uma habilidade que é o controle inibitório. A gente tem uma área do cérebro que a gente vai desenvolver o controle inibitório. Eu, como tenho TDAH, os TDAHs com distúrbio de aprendizagem também, o excesso de tela também causa distúrbio de aprendizagem. A criança, ela tá no celular e ela aperta.
Então, a resposta é imediata, né? Ela aperta, vem, ela aperta, vem. Todas as respostas imediatas. Então, ela não desenvolve essa habilidade do cérebro, que é o... E através disso tudo vem a ansiedade, porque tudo está no imediatismo ali, né? Nem só pela questão do imediatismo, a resposta é real. A gente, como ser humano, a gente tem que desenvolver o controle inibitório, com exceção de alguns distúrbios, como o TDAH, né? Então, que a gente é impulsivo. Então, o que é o controle inibitório? Ele é responsável pela essa impulsividade e pela questão de esperar. Você já percebeu que quando você tira um equipment de alguma criança que ela tá há muito tempo, ela começa a ficar enlouquecida, espernear ou chorar por tudo... E ela fica nervosa, como se estivesse viciada mesmo, né? Acho que também tira muito o senso crítico, o autocrítico da pessoa. Sabe aquele critical thinking, que Mas você tem que pensar. Porque ela afina o córtex cerebral, exatamente. ela chega a afinar. Chega a afinar, então a pessoa fica com a mente, a mente é o que tamanho da tela. Que é responsável por raciocínio e pensamento aí crítico. Não tem pensamento ela não crítico, tem pensamento crítico, ela não aprende a pensar, porque a gente aprende com o meio, né? A gente aprende brincando, agindo no meio. Então, a gente realmente tem que pensar dentro de casa o que é mais importante para sua família, né? O que é relevante para sua família. Eu sei, como mãe, que a gente precisa daquele tempo. E às vezes o celular é a babá eletrônica, não é? Aqui minha babá é eletrônica quando eu preciso realmente. Só que talvez deixar para um momento de desespero, um momento muito importante. Você tem que fazer uma ligação muito importante, você necessita daquele apoio, mas não virar um hábito. É difícil tirar. A criança chora, a criança esperneia. É muito mais fácil não lidar com o choro. E o que vai acontecer? A gente tinha um paciente na clínica que a gente resolveu fazer um challenge na família e tiramos o equipamento e deixamos 2 horas por semana. Foi um challenge de família. E aí, no começo, era como se fosse mesmo. A criança estava brincando, daqui a pouco ela lembrava e começava a chorar. Como se estivesse com síndrome de abstinência do eletrônico. E daí foi passando. E aí depois mudaram o challenge. Agora a gente não tem mais tela. Aí as outras mães falaram, meu Deus, como assim você tirou? Você vive em outro mundo. Criticando a escolha dessa mãe. E assim, você tem que estar preparado. Quando você tirar o eletrônico, vai ter parede riscada. Você vai ter que brincar mais, fazer mais coisas de arte. Mas é isso que vai fazer seu filho crescer. E aí ela teve um relato, essa mãe teve um relato, que a filha queria juntar $5. E aí ela falou, mas a gente não tem $5. Daí ela começou, todos os desenhos que ela tinha feito, ela falou, tive uma ideia. Fez vários desenhos e falou, eu vou vender para os meus vizinhos por $1 para conseguir o meu $5. Só que ela só conseguiu, com 5 anos de idade, ter esse raciocínio, porque ela está experienciando o mundo ao redor dela. A mente estava livre. Estava livre para criar, para pensar. Então é muito importante, você, mãe, pai, eu sei que é difícil. Às vezes eu uso do recurso, mesmo sabendo que tenho conhecimento, eu uso do celular. Mas eu tento minimizar dentro da minha casa. Às vezes tem correria, eu tenho 2 meninos, então grita, corre, pula. E eu tô lá tentando trabalhar com aquela gritaria. Porque eu sei que é muito prejudicial para o meu filho. O excesso de tela, né? Verdade. Também não vou viver numa bolha. Mas é excesso, é excesso. E falando aqui em filhos, vamos falar agora, né? Perguntar para quem tem muita propriedade aqui para falar sobre filhos. Adriana, conta pra gente. Muitos desafios, muitos. Né? Conta pra gente e conta pros telespectadores de casa como que é criar 5 filhos, como você administrou esse tempo de tela com eles. Como eu administro, né? Porque a idade administra ainda, por mais que estejam grandes, né? Eu acho que tem. O mais velho com 24 anos vai fazer 24 e a caçula com 11, então eu administro. Algumas coisas, mesmo sem ter, né, na época, embasamentos de estudos, porque muitos deles vieram agora, nos últimos tempos, né? Eu nunca permiti, por exemplo, a televisão no quarto. A televisão no quarto foi uma coisa que realmente eu precisei de alguma forma ser categórica. E, Geisa, você tocou num ponto muito importante. Porque os filhos, a gente pode vir com as melhores teorias, mas eles vão repetir aquilo que fazemos. Então, a gente pode, né, ter relatos de médicos, psicólogos, de tudo. E se a gente diz para o nosso filho, filho, olha, eu ouvi dizer, o doutor falou isso. Mas se você não fizer a mesma coisa, eles vão repetir o seu padrão. Porque essa é a forma natural do ser humano de aprendizado. A forma como o ser humano ele aprende é por repetição. Então, se as referências deles estão passando várias horas, né, no computador,
na televisão, e depois tem televisão, né, de repente no quarto, usa o celular como despertador, e depois quer dizer para o filho aquilo que é bom para ele, esse método não funciona. Não vai funcionar. E para que eu pudesse organizar algumas coisas dentro da minha casa, o olhar está sempre nas escolhas que eu e o meu marido fazemos. Porque a gente sabe que na medida que a gente não faz determinadas coisas, quando a gente faz a sugestão para ele, eles vão ter um padrão familiar. Porque aquela frase, né? Como é que é? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Gente, nos tempos de hoje ela não funciona mais. Digamos assim, colou, né? Porque a minha geração, muitas vezes, ela ia naquela coisa, né? Da obediência. Da obediência. Hoje em dia, os nossos filhos, eles têm milhões de informações e muitas vezes, algumas delas, né? Eu, por exemplo, nunca me permiti de falar essa frase para os meus filhos, porque se eu falasse já seria motivo de risada, né? Hoje em dia é assim. Então, assim, eu procuro levar eles muito pela consciência. Televisão no quarto eu nunca coloquei. E tem algumas coisas, né, que nós pais, a gente tem, né, a nossa autoridade como pais, de né? impor, Porque né? a criança com 5 anos, meu filho não dorme sem. A gente precisa ter consciência que fomos nós pais que colocamos, que criamos o vício e que de repente agora tivemos uma nova consciência e precisamos fazer uma coisa reversa. Se uma criança tem uma TV no quarto foi porque um adulto colocou, né? Então, assim, não ter determinados equipamentos eletrônicos no quarto é indispensável para que você já comece a tirar pelo menos 8 horas do dia sem acesso a equipamentos eletrônicos. Outros, videogame eu sempre estabeleci um horário. O horário do videogame eu procurava sempre não deixar muito próximo ao horário do sono. Então ele sempre foi antes do horário do jantar. Porque se entre o horário do jantar e o horário de dormir tivesse o videogame, gente, até a gente, quando faz uma competição de alguma coisa, a gente fica acelerado. Fica porque com os elétrico. nossos filhos não é diferente. Verdade. Então, assim, são pequenas coisinhas do nosso dia a dia que se a gente consegue, né, sugerir para os nossos filhos e encaminhá-los, eu acho que isso facilita bastante. Então, assim, o uso do celular é realmente hoje, na minha casa, o fator, assim, digamos, de maior motivos, muitas vezes, de bate-papos e discussões. Por quê? Porque hoje em dia o contato entre amigos está ali, muitas vezes programas eles assistem no próprio celular, todas as ferramentas dele, está tudo ali. Então, realmente, também, retirar aquilo é um processo de abstinência. É um processo de abstinência. E hoje em dia é a tecla onde a gente mais bate dentro de casa. Por exemplo, na mesa, no horário da refeição, não existe celular na mesa. A gente precisa, sim, sugerir realmente que alguns horários, determinados equipamentos não estejam no nosso dia a dia, para que, se a gente já sabe, né, que no quarto eles não ficam de noite, se na mesa eles não ficam, se a criança tem atividade escolar, tem esporte, a gente já começa a diminuir muito esse horário deles. E o que eu aconselho sempre, gente, porque não existe o certo ou o errado, é aquilo que funciona dentro da sua casa. Cada um sabe do desafio. Eu acredito sempre muito na sugestão, né? É trazer, por mais... Isso é a parte mais difícil, né? Porque muitas vezes a gente impor determinadas coisas para a criança, ou então jogar a toalha e dizer, não dou conta, são muitas vezes aquelas coisas automáticas que a gente faz. Mas a gente bater um papo, questão da vista, mostrar para as crianças o quanto isso está sendo prejudicial. Porque da mesma forma que eles usam o equipamento para ter acesso a jogo, a tudo, a informação está ali. Uma coisa que eu fiz com meus filhos, com a questão, por exemplo, da higiene, né, de lavar os dentes e tudo. Uma vez eu falei, abre o Google, procura aí, lá no Google, o que é cárie, e eles mesmos. Aí eles pegaram as fotos, se assustaram, né? Eu falei, ok, então a informação está para todo mundo. Se a gente começa, faz eles procurarem os problemas e os riscos das escolhas que eles estão fazendo, eles também vão acessar a informação. E a gente para de ser aquele pregador chato
que fica ali o tempo inteiro, né, com uma ladainha, mas eles têm acesso à informação também, porque da mesma forma que a gente acha, eles também podem. Então, assim, dá uma busca, faz uma busca no Google e vê se o que eu tô falando tá, né, e aí eles eu acham. percebo, Adriana, que esse consumo, assim, né, muito mais avançado sobre a internet, tempo de tela, isso tudo alavancou muito com a pandemia, né? Porque as aulas começaram a ser online, os pais começaram a ficar muito tempo em casa presos, trancados, né? Então todo mundo ia para onde? Para as telas, ali para a internet. Então isso afeta muitas áreas da saúde, como a doutora falou, e a psicóloga, e eu dou o meu próprio exemplo, que eu há um tempo atrás comecei a trabalhar com as mídias sociais, né? Então, às vezes você fica ali editando muito tempo e fazendo coisa. O quanto a minha vista se piorou em pouquíssimo tempo, fez... Eu precisava de um óculos, de repente eu já precisei fazer outro com um grau maior. Então, assim, isso realmente prejudica e é muito sério. Aí imagina uma criança ou um jovem ficar muito tempo na tela e já ter a vista ali prejudicada tão cedo. Né? E outra coisa também que a gente não pode deixar de esquecer, eu tenho um adolescente, eu tenho uma filha de 12 anos e eu sempre fico de olho no que ela tá vendo, no que ela tá consumindo, assistindo. Várias vezes eu já peguei homens ligando, vocês mamães e papais vigiem para outro dia. Para outro vídeo, mas eu já peguei várias vezes ligando número estranho para ela de vídeo e eu já conversei com ela e eu já alertei. Quando alguém ligar estranho, não atenda, me dê. E sempre que alguém liga estranho para ela, ela corre e me dá e é de vídeo. E eu algumas vezes atendi e abri só para ver sobre o que se tratava. E acho que não precisa nem eu falar aqui para vocês o que é, né? Algum homem lá, né, tipo, sem roupa nenhuma, mostrando determinadas coisas para minha filha. E aí eu bloqueio, aí arrumo outro número e liga. Então, assim, tem que ficar de olho. Outras coisas, os adolescentes, quando eles estão em alguma tela, tablet, celular, computador, não importa, é como a Adriana falou, eles têm ali tudo livre, eles podem pesquisar, né, sobre sexo, sobre muitas outras coisas, tá tudo ali à vontade. Esses dias, minha filha veio me fazer uma pergunta que eu fiquei assim, ela falou assim, mamãe, por que que eu descobri que algumas mulheres, quando vai ganhar neném, às vezes algumas faz fezes, não sei o que. Eu falei, menina, como você sabe dessa informação? Tipo, né, onde ela deve ter visto isso? Na internet, porque o parto normal, né, tem relatos que às vezes a mulher, quando vai ter o bebê, acontece lá de fazer outras coisas, né, Então, assim, tem que conversar com os filhos a todo momento, estar ali atenta com tudo que está acontecendo. O tempo de tela, os danos, causa danos permanentes também, Com né? certeza, danos permanentes. Que é o da visão, né? Que a Geisa falou, acabou de falar. Eu posso até adicionar uma coisa. Eu, há uns 2 anos atrás, eu precisei fazer aquela fisioterapia ocular, né? Justamente porque eu trabalho com computador desde os 18 anos de idade. Então, eu, por volta dos 40 anos, eu fui fazer um exame de vista. E a médica me disse que eu tinha uma vista como de uma senhora de 70 anos. Uau! Por quê? Porque trabalhava uma média de 8, 10 horas por dia na frente do computador, ou seja, a nossa visão, né? A gente deveria estar movimentando e eu passava ali 10 horas. Isso criou o quê? Uma hipertrofia muscular. Nossa. A surpresa foi que eu fiz um pouco de fisioterapia alguns anos atrás. E tinham pessoas onde a média de idade era assim, de 20, 18. Há 2 anos atrás, quando eu fui fazer a fisioterapia, eram crianças de 7. E a médica estava dizendo que ela diz, a situação está tão grave. E a gente sabe, né, que esse tipo de informação, elas não são divulgadas, porque elas vão contra uma indústria que se alimenta disso. Então, assim, é uma situação muito grave, recorrente, as informações estão disponíveis no celular de vocês, é só vocês irem buscar, tá? E é isso, gente, é a gente saber que tudo tá no equilíbrio, né? Uma coisa que eu fazia com meus filhos é colocar o tempo. Você pode lá no celular colocar o tempo Temporizar. e também Alarme. o que eles podem ver, né? Você hoje em dia, graças a Deus, temos também esses tools, essas ferramentas que você pode colocar lá o tempo e o que eles podem assistir. Se eles tentarem acessar alguma coisa que não é permitido, né? eles te dão um alerta. Então, isso tudo aí você pode usar essas ferramentas também para poder... E até o próprio iPhone também, ele notifica, tipo, se você colocar a semana passada e essa semana, ele te dá um relatório de quanto tempo você usou, né? Ou para trabalho ou entretenimento. Agora, a sugestão para tratamento, quando você acha que seu filho ou você tem um excesso de tela, que a gente fala, primeiro reconhecer, né, que é um vício.
segundo, o que a gente faz é ampliar a parte sensorial, o ambiente sensorial, tanto da criança quanto do adulto. Então, o adulto, se você perceber que você está com excesso de telas, você se considerar um viciado, são algumas dicas. Isso é de uma forma geral. Claro que o indivíduo é único e a gente prepara um tratamento para cada um, né, doutora? Mas, assim, primeiro ampliar o ambiente sensorial. Tento tanto do adulto quanto da criança. Adulto passar, sair mais, andar de bicicleta, fazer atividades fora. Primeiro reconhecimento. Outra coisa é usar o celular de forma intencional. Tipo assim, realmente fazer um schedule, entendeu? Usar de forma intencional se for para trabalhar, ou quando não for para o trabalho, tentar não tocar no celular. E sempre monitorar, que nem ela falou, usar os tools, né? Quanto tempo eu fiquei hoje, quanto tempo eu não fiquei, né, de tela. E é isso, cada indivíduo é único, né? Se você perceber que seu filho tá viciado, vá no celular e leia, tenha informações acessíveis lá, procure a ajuda de um profissional, de um médico, de um terapeuta, psicólogo. Sim. E eu não sei, desculpa. Sim, não tem problema. É isso, gente. E eu, no meu caso, eu coloquei até uma regrinha básica que funciona para mim. Eu não sei se pode funcionar para vocês, né? Vocês podem comprar a ideia ou não. Eu, Geisa, quando eu acordo todos os dias, eu faço de tudo, porque tem pessoas que acordam, ela levanta da cama, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular, o telefone. Eu não, eu acordo, primeiro eu vou orar, me conectar com o Senhor, depois que eu oro, eu vou escovar os dentes, vou fazer tudo ali o meu ritual da manhã, né? Vou fazer às vezes o meu devocional, tem vezes que eu ainda vou preparar o café, ou vou levar minha filha na escola e deixo no modo avião, ou eu entro só no YouTube para ir vendo alguma pregação, primeiro alguma coisa que edifica o meu dia, a minha mente. Quando eu volto, eu sento na minha casa, aí que eu vou responder mensagem, vou responder as pessoas. Primeiro, eu me conecto com o Senhor, depois eu vou me conectar com pessoas. Eu não quero nem saber se lá fora o mundo está pegando fogo. Então, se tiver, eu vou saber bem depois. Então, tem pessoas que quando acorda, a primeira coisa que faz já é pegar o celular, e você não ora, você depois já se atrasa ali, perde o tempo, uma coisa atropela a outra. Seu dia já começa ali tudo errado. Então, para mim, isso funciona super bem. Tem vezes que eu respondo elas 10, 11 horas, eu falo, não é que eu acordei agora, é que eu liguei o celular agora. Esse é um dos tratamentos para qualquer tipo de desordem neurológica, é quando acordar, meia hora, não tocar no celular, né? Que praticar o ritual da presença. Isso é um dos tratamentos até para o TDAH, né? Senão você se distrai total, né? Meia hora sem olhar o celular, porque é por causa da estimulação mesmo. Você vai precisar dos hormônios no fim do dia, então aquela estimulação da luz, parte química mesmo. Mas hoje em dia tá tudo ali, né? Minha Bíblia tá ali, o alarme tá ali, seus filhos falaram, eu vou acordar com o alarme do celular, primeira coisa eu vou ler a Bíblia no celular, daí seu olho já, e aí vai causando. Aí olha a vista, lê a Bíblia de papel. A gente transfere tudo pro celular, né? É um eu computador. leio de papel. Por causa da vista. E é isso, pessoal. Espero que esse bate-papo hoje tenha edificado vocês, que vocês tenham também aprendido algo aqui com a gente, né? Que vocês possam também colocar em prática com o filho de vocês, com a família de vocês. Chegou a hora ali do jantar, do almoço, deixa o celularzinho de lado, aproveita para fazer uma oração, né? Para se conectar, agradecer e às vezes ter até própria noção ali, ciência da comida que você está comendo, que às vezes tem crianças que ficam ali assistindo e comendo, ou até nós adultos mesmo, quando você vê já até acabou, você nem se deu conta. Então é muito importante estar no presente, né, Adriana? Então, eu vou aqui, quer deixar uma consideração final aqui, doutora? Então é isso mesmo, foi o que nós, né, falamos aqui, a gente tem que nos policiar, né? Porque nós mesmo como profissionais, né, a gente, às vezes você começa a ver alguma coisa e te desencadeia a uma outra, quando você assusta, eu falei, meu Deus, já está mais horas. Então nós temos que nos policiar, usar dessas ferramentas para vocês poderem, né, não ir para o extremo, que não tudo que é o extremo, tudo que é o extremo é prejudicial à saúde, com certeza. São ferramentas que elas estão ali para nos servir. Exatamente. A gente não pode ser escravo delas, nem permitir que os nossos filhos que ainda estão em formação não tenham clareza sobre isso, né? Porque quando isso vira um vício, realmente reverter dá muito mais trabalho, né? Mais trabalho. E você, Lidiane, suas considerações finais? É isso. Vigiar, né? Pro tempo mesmo. Se policiar, né? Policiar. Você e a sua família. Não é fácil. É challenge, porque todo mundo usa do recurso. Às vezes você é o alienígena por não estar usando. Como assim?
E a gente foi num aniversário outro dia, eu e meus filhos, e tava todo mundo no celular. Mamãe, eu quero celular. Não, a gente tá no aniversário. Estavam todas as crianças no celular. Então, a gente tá roubando dos nossos filhos. É verdade. O momento E já de aconteceu interação, também entendeu? Gente, Estamos roubando Estamos, deles, nossa, né, entende? quando nós éramos crianças, a gente brincava, a gente, né, não tinha celular. muito diferente. E eu sinto que os meus filhos ainda brincaram um pouco, mas eu vejo que hoje não existe mais isso, né? A gente está roubando mesmo essa interação, essa coisa gostosa de família. Então nós temos que voltar às raízes, tentar voltar às raízes. Eu fico preocupada que geração a gente vai criar, porque se ele não desenvolve um ser que é capaz de se socializar, Exatamente. que tipo de humano a gente vai formar? E tem né? até alguns restaurantes no Brasil, aqui nos Estados Unidos eu acredito que também, que tem umas cestinhas para você ir, porque hoje você vai nos restaurantes, no aeroporto, tá todo mundo assim, ó. Então as pessoas já não conversam mais entre si. Tem alguns restaurantes hoje que é proibido você ficar no celular no restaurante, você tem que ficar tudo na cestinha. Nem só restaurante, as próprias famílias, né? Às vezes tem a isso. TV, quem já não comia na frente da TV e não interagia com a família, né? Depois veio agora o celular. Eu já sentei na mesa e um dia eu olhei e tava todo mundo no mídia. O que é isso? Vamos arrancar tudo isso aqui. Eu não cozinhei essa Para comida. restaurante, para roda de amigo, eu tenho até uma sugestão que eu vi num restaurante no Rio de Janeiro. Todos colocavam, era uma brincadeira, não tinha cestinha que não. legal. Todos colocavam o celular na mesa, ficava empilhado. O primeiro que tocasse, pagava a rodada pro grupo. Isso E o presidente ligar, né, Adriana? O presidente o primeiro que respondesse Pegar o ia pagar celular, a vai ter que rodada. pagar. Então já começa, né? Boa ideia. Através de uma pessoal. brincadeira, né? Sendo uma sugestão. Porque é verdade. Pessoal, se vocês gostou desse bate-papo, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E eu quero deixar um recado também aqui para vocês, que se vocês precisarem, for caso ao extremo de necessidade de ficar muito tempo na tela, que seja para ver algo construtivo, que vai edificar a sua vida. Não fica lá vendo coisas fúteis, porque chega uma hora a conta vai vir. Tá? E cuidado também com os filhos de vocês. Presta atenção quem está influenciando os filhos de vocês. Porque ou vocês influenciam dentro da sua casa, ou seus filhos estão sendo influenciados. Tá bom? Pessoas lá fora, né? Um beijo, fica com Deus. Até o próximo Obrigada. vídeo. Até o próximo. Bye!